Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Olá, boa noite. O governo de São Paulo estende de 6 para 8 horas por dia o período de funcionamento do comércio e dos serviços no estado. A autorização vale para mais de 80% das cidades paulistas. O novo horário depende de autorização de cada prefeitura. E você vai ver também. Presidente Bolsonaro sanciona a lei que permite a pequenas empresas obter crédito por meio de maquininhas de pagamento. Menina de 10 anos que engravidou ao ser estuprada pelo tio recebe alta e deixa o hospital no Recife. Operação Lava Jato prende os irmãos Efromovitch, sócios da Avianca, por suspeita de pagamento de propina a diretor da Transpetro. Menino de 9 anos morre ao cair do 4º andar de prédio em Belo Horizonte. A Polícia Federal prendeu nessa manhã em São Paulo 2 empresários por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro na compra e venda de navios em contratos firmados com uma subsidiária da Petrobras. Os irmãos German e José Efromovitch, os alvos da nova fase da Operação Lava Jato, foram presos por determinação da Justiça Federal de Curitiba, que substituiu a prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento de tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal também cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em Alagoas e no Rio de Janeiro. Os irmãos são investigados por um suposto esquema de corrupção na Transpetro, subsidiária da Petrobras, que tinha contratos de construção de navios com o estaleiro EISA, Ilha S.A., uma das empresas da família. A Transpetro teria contratado o estaleiro dos irmãos Efromovitch para a construção de 4 navios, mas apenas um foi entregue. O contrato entre o estaleiro que pertence à família Efromovitch e a Transpetro contrariou o relatório de uma consultoria que na época apontava que a empresa não teria capacidade para atender a demanda e entregar os navios. Mesmo assim, o estaleiro foi favorecido e o acordo fechado. Isso teria gerado um prejuízo de 650 milhões de reais à estatal. Em contrapartida, os irmãos teriam pago propina ao então presidente da Transpetro, Sérgio Machado, totalizando 40 milhões de reais. O primeiro esquema ilícito envolveu o pagamento de 28 milhões de reais em propinas relacionadas a contratos firmados entre a Transpetro e o estaleiro Ilha para a construção de 4 navios petroleiros do tipo Panamax. Já o segundo esquema ilícito apontado nas investigações, ele envolveu o pagamento de cerca de 12 milhões de reais em propinas relacionadas a contratos também firmados entre a Transpetro e o estaleiro Ilha para a construção de 8 navios petroleiros do tipo de transporte de produtos e derivados. As investigações começaram após Sérgio Machado firmar acordo de colaboração premiada. Os pagamentos de propina teriam ocorrido por meio de contas bancárias do filho de Machado na Suíça. As provas indicam que foram firmados contratos sem lastro na realidade, envolvendo investimentos em campos de petróleo e firmados empréstimos simulados com empresas constituídas em paraísos fiscais. Os executivos são acionistas da Synergy Group, que controla o estaleiro e também atua no setor de aviação. A holding detém 100% da Ocean Air Linhas Aéreas, a antiga Avianca Brasil, que não é investigada nesta ação. Após ser colocado em prisão domiciliar, German Efromovitch negou as fraudes. Só tenho que falar, nunca dei um tostão para ninguém, tá? Não entendo por que essa ação, depois de 20 anos, nunca foi encontrado nada de anormal na contabilidade, está lá na justiça, isso é transparente, tá? Então eu não entendo, não consigo entender o que está ocorrendo. Em nota, a Transpetro informou que desde o início colabora com o Ministério Público Federal. A companhia reiterou que é vítima nesses processos e presta todo o apoio às investigações. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação para localizar um cemitério clandestino em São Gonçalo, na região metropolitana. Os policiais da Delegacia de Homicídios chegaram cedo ao Complexo do Salgueiro, comunidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um helicóptero acompanhou a operação. Mesmo com o uso de uma retroescavadeira, o cemitério clandestino não foi encontrado. Durante a ação, houve confronto entre a polícia e criminosos e um PM foi baleado de raspão na cabeça. Ele já recebeu alta.
Segundo as investigações, traficantes da comunidade eliminavam bandidos rivais e enterravam os corpos em uma área de mata na região. Ali funcionava um lixão, desativado há 8 anos. A polícia identificou os integrantes da organização criminosa que tiveram os mandados de prisão expedidos pela justiça, entre eles uma mulher. Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, é apontado como chefe da quadrilha. Ele foi preso em 2008 e solto em novembro de 2019 por decisão do Supremo Tribunal Federal. Em dezembro, o STF voltou atrás e decidiu que o traficante retornasse à prisão. Porém, ele não foi mais localizado. Especialistas ouvidos pelo Rede TV News sobre a decisão do STF de restringir ações policiais com helicópteros no Rio de Janeiro dizem que a decisão foi acertada. Segundo o Instituto de Segurança Pública, após a adoção das medidas, a violência no estado diminuiu. A decisão do Supremo Tribunal Federal determina que, a partir de agora, a polícia só pode usar helicópteros em operações em casos excepcionais que devem ser justificados junto ao Ministério Público. Dos 11 ministros, 7 votaram a favor da restrição. 3 foram contra. O ministro Celso de Mello não votou. Para especialistas em segurança pública, a decisão é acertada. O helicóptero é uma plataforma móvel, ela não tem estabilidade para que se utilize ele como plataforma de tiro, como plataforma de combate. Isso geraria muitos riscos à comunidade e certamente a possibilidade de vítimas inocentes aumentaria muito. O STF também decidiu que a polícia deve evitar operações em locais próximos a escolas, creches, hospitais e postos de saúde. Além disso, os ministros concordaram que a investigação da suspeita de envolvimento de policiais com o crime é uma atribuição do Ministério Público. As restrições a operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia foi decretada pelo ministro Edson Fachin no dia 5 de junho, cerca de 2 semanas depois da morte do menino João Pedro, de 14 anos, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do estado. Um helicóptero da Polícia Civil, usado na operação, resgatou o adolescente baleado em uma casa da comunidade. Os parentes buscaram o corpo por 17 horas, até que ele foi encontrado no IML de São Gonçalo. Em outra operação, em janeiro de 2018, moradores do Jacarezinho acordaram assustados com os rasantes dados pelos helicópteros em mais uma operação na comunidade. Após as restrições impostas pelo STF, os números da violência no estado diminuíram. Nos primeiros 7 meses do ano, o Rio de Janeiro registrou 2.153 homicídios, o menor índice para o período desde 1991. Em julho, foram 255 vítimas, o menor número para um mês. Em junho, a marca já havia sido batida, com 256 vítimas. Todas as regiões do estado apresentaram redução. Para representantes de entidades dos direitos humanos, os números são um reflexo das restrições. É uma falácia que muita gente tenta, quem é crítico dessa posição do STF, né, de dizer que a criminalidade vai aumentar e tudo mais, mas não. A criminalidade, estatisticamente, não aumentou, né? Assim como também a segurança não aumentou ano passado, quando teve recorde de operações policiais e recorde de mortes por ação policial. A menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio recebeu alta do hospital no Recife. A criança já deixou Pernambuco e terá nova identidade para recomeçar a vida. A criança de 10 anos deixou hoje o Centro de Saúde Amaury de Medeiros, no Recife, mas o horário da alta médica e o destino dela não foram divulgados. Segundo o depoimento da menina, ela foi estuprada pelo tio desde os 6 anos. Grávida de 5 meses, a menina fez o aborto no Cisan, que é uma referência em procedimentos de interrupção da gestação em situações autorizadas pela Justiça. O procedimento foi feito em Pernambuco depois que o Hospital Universitário de Vitória, no Espírito Santo, onde ela morava, alegou não ter capacidade técnica para realizar a operação. O governo do Espírito Santo informou que vai oferecer proteção e providenciar mudança de identidade para a menina e para a família. O tio da criança, suspeito do crime, foi preso ontem em Minas Gerais e já foi transferido para Vitória. Em Minas Gerais, um levantamento da Polícia Civil revela que todos os dias são registrados cerca de 6 estupros contra crianças e adolescentes de até 14 anos. No caso mais recente, um homem foi preso suspeito de abusar das 4 enteadas. O caso aconteceu em João Pinheiro, no interior de Minas Gerais.
O homem de 38 anos, que não teve a identidade revelada, abusava das 4 enteadas, todas menores de idade, dentro de casa. Uma das vítimas sofreu calada por 8 anos e só pediu ajuda quando descobriu que a irmã dela, de apenas 8 anos, também estava sendo violentada pelo padrasto. Um balanço feito pela Polícia Civil de Minas Gerais mostra uma triste realidade. De janeiro a julho deste ano, foram registrados cerca de 1.500 boletins de ocorrência de estupro contra crianças e adolescentes, aproximadamente 6 casos por dia. As meninas com até 12 anos de idade são as principais vítimas. As meninas ainda são mais vítimas, porém os meninos também podem sofrer violência sexual. Normalmente também são pessoas que são conhecidas da vítima. Aí pode ser o caso de um vizinho, um professor, um motorista da van escolar. Muitas dessas vítimas são encaminhadas para casas de apoio, que oferecem assistência psicológica. Na associação que o Frederico trabalha, mais de 6.000 crianças, vítimas de violência, inclusive a sexual, já receberam atendimento. Essas crianças e adolescentes, a maior parte das vezes chega assustado, meio desnorteado, sem saber o que aconteceu. É o papel nosso buscar da melhor forma possível que eles tenham uma qualidade de vida, entendam e busquem alternativas à situação que eles viviam. Por isso, o olhar atento da família é fundamental. A orientação da polícia é que, ao perceber qualquer sinal de violência, mesmo que seja uma situação constrangedora, a denúncia deve ser feita o mais rápido possível. A Polícia Federal de Rondônia cumpriu hoje mandados de busca e apreensão contra pessoas envolvidas na venda e compartilhamento de material pornográfico infantil. Os mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara de Justiça aqui de Rondônia foram cumpridos em uma residência na Zona Sul e em um condomínio de alto padrão aqui em Porto Velho. Em ambos os locais, a Polícia Federal encontrou um vasto material contendo pornografia infantil. Na operação que ocorreu hoje pela manhã, 2 pessoas foram detidas e encaminhadas para a sede da Polícia Federal. Uma delas é um médico contratado pelo município. Neste caso, a polícia declarou que o servidor público já responde por abusos praticados contra pacientes e também a crianças. As investigações iniciaram a partir de relatórios produzidos pela equipe de crimes cibernéticos. Ainda segundo a Polícia Federal, os criminosos de posse das imagens compartilhavam o material por meio de uma rede que era mantida por outros envolvidos. De Porto Velho, Emerson Barbosa para o Rede TV News. E uma criança de 9 anos morreu ao cair da janela do 4º andar de um prédio na Zona Sul de Belo Horizonte. A polícia vai investigar por que a rede de proteção do apartamento foi danificada. Segundo o boletim de ocorrência, um menino de 9 anos estava em casa acompanhado de uma funcionária da família. O porteiro do prédio, que fica em uma área nobre da cidade, disse que minutos antes da queda impediu a criança de sair sozinha do condomínio. A vítima caiu da janela do apartamento que fica no 4º andar. Os peritos encontraram uma tesoura no parapeito e confirmaram que parte da tela de proteção da janela foi cortada. Os pais entraram em estado de choque e foram levados de ambulância para um hospital. A mãe disse que havia saído de casa para levar a avó do menino para uma consulta médica e que o pai estava no trabalho. Eles teriam confirmado que discutiram com o filho na manhã de hoje por causa do uso excessivo do computador. A Polícia Civil vai investigar o caso. Que história horrível. A polícia pediu a prisão do homem que espancou uma modelo transexual em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Alice Feliz, de 21 anos, passou por exames no Instituto Médico Legal e depois voltou à delegacia onde o caso foi registrado. Por meio de fotos, ela reconheceu o homem que a agrediu dentro da própria casa na madrugada do último domingo. O suspeito foi identificado como Lucas Brito Marques. A modelo foi roubada e teve o nariz e o maxilar quebrados pelo agressor. De acordo com a advogada de Alice, o homem tem uma ficha criminal extensa. Tivemos a informação de que ele já foi indiciado por crimes anteriores de furto, de roubo, que ele já estava acostumado a se meter em confusões com travestis, com mulheres trans, com homossexuais. A Polícia Civil já pediu a prisão temporária do suspeito. Ele deve responder por tentativa de latrocínio. O Lucas é um indivíduo extremamente perigoso, ostentando
um histórico criminal de mais de 20 anotações por prática de atos infracionais e crimes, apesar da pouca idade. Nessa fase da investigação, mostra-se extremamente importante a participação da sociedade civil para que nos forneça informações acerca do paradeiro do Lucas, que encontra-se foragido. 5 criminosos morreram após um confronto com a polícia na Bahia. O grupo é suspeito de atuar no tráfico de drogas, roubos a bancos e homicídios. A operação aconteceu no bairro de São Gonçalo, em Salvador. Durante a ação, foram encontrados fuzis, metralhadoras e espingardas enterrados em um esconderijo. Além disso, a polícia apreendeu carregadores, adaptadores, munição e colete à prova de balas. Cerca de 80 quilos de maconha também foram apreendidos. Após o local ser cercado, os 15 criminosos reagiram e houve confronto. 5 morreram, os outros conseguiram fugir. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Uma ação policial acaba de desbaratar um gigantesco esquema internacional de tráfico de drogas. Foram presos alguns traficantes e apreendidos aeronaves, automóveis e dinheiro vivo, mostrando o tamanho e a sofisticação desses criminosos. O tráfico e o consumo de drogas continua correndo solto em todo o país, apesar de positivas, mas isoladas ações policiais. As drogas, uma das principais razões da violência no Brasil, vão assim aprofundando suas raízes na sociedade brasileira. A complexidade do problema exige uma ação permanente, uma política nacional no campo da prevenção, tratamento e combate policial a esses enormes esquemas criminosos. Nada disso tem sido feito em sucessivos governos, uma omissão que estranhamente cheira inexplicável e falta de vontade política. Isso é uma vergonha. E você vai ver agora as imagens do capotamento de um carro em São Caetano, no ABC Paulista. Esse veículo tinha sido roubado em São Paulo e um menor foi apreendido. O motorista perde o controle da direção, bate em uma mureta e capota. Um homem sai correndo. Outros suspeitos também tentam fugir, mas são abordados pelo motorista de um veículo que está armado. Ainda assim, 2 conseguem escapar. Apenas um deles, um menor de 16 anos, é rendido pelo homem e apreendido pela Guarda Municipal, que chega instantes depois. Os 4 homens que aparecem nas imagens tinham roubado o carro minutos antes. Eles eram perseguidos por um atirador esportivo que presenciou o roubo e avisou a polícia. Toda a ação foi registrada por câmeras de monitoramento de São Caetano, no ABC Paulista. Após 4 desabamentos desde que foi inaugurada em 2016, especialistas alertam para o risco de um novo acidente na ciclovia Tim Maia, que liga as zonas sul e oeste do Rio de Janeiro. Imagens feitas por um morador de São Conrado, na zona sul do Rio, mostram um trecho da ciclovia Tim Maia que se deslocou sobre a viga de concreto. Uma das pontas do tabuleiro ficou quase de fora do pilar de sustentação. São 4 apoios. Numa extremidade, 2 vigas se apoiam sobre um pilar, na outra extremidade, 2 vigas se apoiam no outro pilar. 4 apoios. Se você tira um apoio, fica instável, aquilo tende a adernar. A GeoRio, órgão responsável pela contenção de encostas do município, informou que não há qualquer risco de desabamento em nenhum ponto da ciclovia e que realiza vistorias semanais na estrutura e na Avenida Niemeyer. No entanto, especialistas afirmam que toda a área deveria ser bloqueada e o reparo feito com urgência. Tem que interditar aquela região para que, se houver um acidente, que pode ocorrer, ninguém ser atingido. E a seguir, as autoridades que fazem a manutenção daquilo, certamente vão ter solução de engenharia para reposicionar aquilo no local e dar segurança à estrutura. A ciclovia Tim Maia tem 9 quilômetros de extensão e foi inaugurada em janeiro de 2016. Após 3 meses, uma forte onda durante uma ressaca derrubou 2 blocos de tabuleiros. Na ocasião, 2 pessoas morreram. Na semana passada, a Justiça do Rio condenou 15 réus pela queda da estrutura. Outros 2 desabamentos aconteceram em fevereiro e abril de 2019.
dessa vez devido a deslizamentos de encostas durante grandes tempestades. Mais de 40 milhões de reais foram gastos para que os ciclistas pudessem pedalar entre o Leblon, na Zona Sul, e a Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O local está interditado, mas é comum ver ciclistas e pedestres circulando sem serem barrados pela fiscalização municipal. A Secretaria de Obras informou que fará uma licitação para recompor os trechos comprometidos da ciclovia Tim Maia. Serão investidos cerca de R$1,5 milhão na reforma. O processo só não foi concluído devido à pandemia. E agora, finalmente, uma notícia boa do Rio de Janeiro. O Museu Nacional, que foi destruído por um incêndio há quase 2 anos, recebeu uma doação de R$20 milhões da Assembleia Legislativa do Estado. As obras de restauração devem começar ainda este ano. A verba doada pela Alerj será utilizada para a reconstrução de parte do telhado e da fachada do palácio. Também serão feitas obras no campus de pesquisa da instituição. A expectativa do diretor do museu é reabrir parte do espaço em 2022. Nós queremos devolver o museu como um todo. E, para deixar bem claro para vocês, nós queremos e vamos atuar para iniciar as obras ainda este ano. O repasse acontece quase 2 anos após o incêndio que destruiu o Museu Nacional. Cerca de 20 milhões de itens foram tomados pelo fogo na noite do dia 2 de setembro de 2018. Em julho deste ano, a Polícia Federal concluiu que o incêndio não foi criminoso e começou em um dos aparelhos de ar-condicionado no auditório do 1º andar. As investigações também apontaram que não houve omissão dos gestores. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil. Mais de 2.615.000 pessoas já se recuperaram da doença. 730 mil permanecem em acompanhamento. E o país já passou das 111 mil mortes provocadas pelo vírus. E o governo de São Paulo anunciou a ampliação do horário de funcionamento das atividades permitidas na fase amarela do plano de retomada da economia. Donos de estabelecimentos comerciais poderão estender os horários ou optar por uma escala fracionada. Shoppings, comércios, serviços, bares e restaurantes, salões, barbearias e academias poderão estender o horário de 6 para 8 horas. O dono do estabelecimento pode optar pela jornada contínua ou fracionada. Estamos com mais de 86% da população em etapa aqui de flexibilização. Então, há uma retomada significativa de atividades, mas precisamos lembrar que pessoas consideradas como grupo de risco, e principalmente aqui as acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas, devem permanecer em isolamento social. O decreto do Estado autoriza a ampliação do funcionamento a partir da próxima sexta-feira. Mesmo assim, cabe a cada prefeitura decidir qual o melhor momento para a extensão do horário. A medida vale para cidades que estão na fase amarela do Plano de Flexibilização Econômica de São Paulo. Também fica a critério de cada município decidir sobre a volta às aulas. No estado, as atividades de reforço estão previstas para 8 de setembro e as aulas presenciais 7 de outubro. Com base nas suas vigilâncias sanitárias locais, para a definição de normas mais restritivas. Mas o Estado, nessa semana, publica esse último decreto que dá as normas gerais para a volta opcional das aulas, conforme já estabelecido pelo nosso Plano São Paulo, lembrando sempre o papel complementar das prefeituras nesse processo. Um grave acidente em um conhecido trecho do anel rodoviário de Belo Horizonte envolveu 20 veículos hoje à tarde. De acordo com informações repassadas aos bombeiros, a suspeita é de que uma carreta teria perdido os freios, atingindo diversos veículos, como mostra essa imagem.
No vídeo dá para ver muita fumaça saindo dos pneus. 17 carros de passeio e 2 caminhões acabaram se envolvendo na batida. A carreta transportava óleo lubrificante que vazou na pista. Apesar do grande número de veículos, não houve feridos. O congestionamento chegou a 6 quilômetros. O trecho já foi cenário de outros graves acidentes na capital mineira, vários com mortes. Um incêndio num canavial em Sales Oliveira, no interior de São Paulo, provocou um gigante congestionamento na rodovia Anhanguera, que ficou interditada nos 2 sentidos até agora há pouco. A fumaça e as chamas causaram pânico em muitos motoristas. O incêndio pôde ser visto à distância. Tudo parado aí, nos 2 sentidos aí, ó. Tá bom, galera? Avisa aí pra galera toda aí. Motoristas pararam no acostamento, já que a visibilidade foi prejudicada. Houve quem se arriscasse a passar pela imensa cortina de fumaça. O fogo, que começou numa lavoura e se alastrou por 7 quilômetros, consumiu boa parte de um canavial. Os bombeiros foram acionados para combater as chamas. A Caixa Econômica Federal depositou um total de 7 bilhões e meio de reais nas contas de FGTS de quem tinha saldo em 31 de dezembro do ano passado. A cada R$1.000 na conta, o trabalhador recebeu R$ 18,44. Os recursos depositados são parte dos lucros obtidos pelo FGTS no ano passado. Vale lembrar que esses valores só podem ser sacados nos casos previstos em lei, como demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças raras e compra da casa própria. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje 2 medidas econômicas de combate ao coronavírus e, durante almoço com parlamentares, disse que pode prorrogar o auxílio emergencial até o fim do ano. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, tirou uma licença por tempo indeterminado para tratar da saúde. O ministro fez uma cirurgia no quadril em janeiro. Celso de Mello é o decano da Corte, o integrante mais antigo do STF, com 31 anos de atuação no Supremo. O ministro vai se aposentar em novembro, quando completa 75 anos. E agora sim a gente assiste a reportagem sobre as medidas de combate ao novo coronavírus, dos efeitos econômicos que o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro assinou 2 medidas provisórias de combate ao coronavírus: o Programa Emergencial de Suporte a Empregos e o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que libera financiamento às empresas. Eu falo nesse momento, após sancionar um projeto de conversão que leva meios para que o crédito fique mais disponível e juros mais acessíveis para a classe trabalhadora no Brasil. Isso daí nos ajuda realmente, dá mais um grande passo, que nós podemos talvez estar ultimando as últimas medidas do governo para que voltemos à normalidade no Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que este é o ciclo final de medidas de crédito e garantiu que o Brasil não irá criar mais um imposto. As nossas reformas tributárias não trarão aumento de impostos. Isso é uma orientação expressa do presidente desde a campanha. Não vamos aumentar impostos. Se aparecer um imposto é porque morreram 4 ou 5 no lugar. Pela manhã, em um gesto de reaproximação, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tomaram um café da manhã no Palácio da Alvorada. O encontro durou menos de 1 hora e, no cardápio, a pauta econômica. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro também se reuniu para um almoço aqui no Palácio do Planalto com deputados federais. A pauta foi o orçamento da União, que inclui a possibilidade de o governo estender o pagamento do auxílio emergencial. Bolsonaro admitiu que o pagamento de mais uma parcela de R$ 600 pode custar caro para as contas do governo e que R$ 200 não seriam suficientes, mas garantiu que chegará a um consenso. Assim como na área econômica, na educação, o governo também tem tentado driblar as consequências da pandemia do coronavírus. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que desobriga creches, escolas e instituições de ensino superior a cumprirem esse ano o mínimo de 200 dias letivos.
Bolsonaro ainda vetou o projeto que autorizava o repasse em dinheiro do valor da merenda escolar para os pais irresponsáveis dos estudantes de baixa renda durante a pandemia. Segundo o presidente, a situação é complexa e não há como assegurar que esse dinheiro será, de fato, usado para a compra dos alimentos dos estudantes. Com isso, as famílias continuam recebendo em casa os alimentos que seriam servidos nas escolas. A virada no clima causou estragos no Rio Grande do Sul. Diferentes regiões do estado registraram queda de granizo em alguns locais. O tamanho das pedras de gelo assustaram os moradores de Jaguari, no centro-oeste gaúcho. Em uma rede social, um senhor comparou o pedaço de gelo que caiu do céu com um ovo. Em Pantano Grande, a chuva ficou mais forte ainda no começo da noite. O gelo que caía ficou acumulado no jardim dessa casa. Nova Esperança do Sul foi um dos municípios mais afetados pelo granizo. Avenidas ficaram cobertas de gelo e motoristas enfrentaram dificuldades. Na BR-290, próximo ao Vale do Rio Pardo, esse caminhoneiro precisou encostar o veículo no meio da estrada e esperou o granizo parar. Essa condição ainda pode ter hoje de forma muito isolada nas áreas mais de divisa com Santa Catarina. Depois, essa condição diminui, vai embora essas instabilidades. Nos próximos dias, o Rio Grande do Sul vai voltar a ter temperaturas baixas. O frio se intensifica em todo o estado e algumas regiões podem, inclusive, ter os termômetros marcando abaixo de zero. Até mesmo a neve, que ainda não caiu em solo gaúcho nesse ano, surge como possibilidade na região da Serra. Os moradores de Cambará do Sul e São José dos Ausentes devem ficar atentos durante a noite dessa quinta-feira para a chance de neve e de chuva congelada. Essa umidade que já está sobre a parte norte e leste do estado, junto com o frio que vai começar a aumentar, é que deve proporcionar essa condição de neve, né? O frio é generalizado, porém as condições geadas mais para o sul e essa condição de neve e chuva congelada nas áreas mais nordeste do estado. E vamos ver como é que vai ser esse frio, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o resto do país, na previsão do tempo com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A chuva dá uma trégua amanhã no Rio Grande do Sul. Previsão agora é de geada no amanhecer aí em todo o estado gaúcho. A chuva ainda fica concentrada em Santa Catarina e no Paraná, onde o tempo fica úmido e frio. Quinta-feira vai ser chuvosa, nublada em Florianópolis e Curitiba. Em Floripa não passa dos 16 graus, em Curitiba mais frio, máxima de 12 graus apenas. Em Porto Alegre, tempo firme com geada e temperaturas entre 8 e 13 graus. E acreditem, vai esfriar ainda mais. É que tem um ar polar muito forte, o mais forte do ano, que está a caminho, vai chegar chegando, derrubando as temperaturas, deve provocar neve no sul do Brasil, vai congelar o sudeste, centro-oeste, alcança até mesmo áreas do norte do país. E a frente fria que passou pelo sul, agora avança em direção ao sudeste, vai trazer chuva para São Paulo, também para o sul do Mato Grosso do Sul, onde a temperatura cai já amanhã também, viu? Campo Grande com máxima de 20 graus e vai esfriar mais nos próximos dias. Muito sol ainda e calor de 29 graus em Belo Horizonte, Vitória e no Rio de Janeiro, mas por enquanto os cariocas também vão sentir aí a chuva e a chegada do frio. Na capital paulista o tempo muda já amanhã, tem previsão de pancadas a partir da tarde, a temperatura cai já, máxima de 18 graus. Sexta-feira chuvosa, nublada, com máxima de apenas 13 graus. E no sábado o tempo volta a ficar firme, mas a madrugada vai ser gelada, mínima de apenas 7 graus, ou seja, a semana vai terminar congelante. No restante do Brasil, muito sol, ar seco predomina em todo esse amarelão do mapa e vai ser mais um dia bastante quente. Em Palmas, a temperatura chega aos 38 graus, muito sol e 31 graus em Fortaleza e 33 em Brasília. E esse clima seco e quente não ajuda em nada no combate às chamas que vem destruindo parte do Pantanal. Há um mês a gente vem enfrentando aí o pior incêndio da história na região. Os prejuízos são incalculáveis. Muitos animais foram encontrados mortos, áreas de vegetação nativa destruídas. Essa onça pintada que a gente vê aqui na imagem, olha, foi capturada com as 4 patas com queimaduras de 3º grau e desidratada, porque teria inalado aí muita fumaça. Uma cena muito triste. A gente fica aqui na torcida para que esse incêndio seja combatido o quanto antes. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Até amanhã.
Tchau, tchau. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.